Hello everybody, here I am again. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre horas, tá? Como que funciona a configuração de horas e o que muda do nosso sistema de horário para o sistema de horário americano e inglês. Let's do it! Muito bem pessoal, primeira coisa que precisamos entender é: no Brasil, nós utilizamos o padrão 24 horas, enquanto que Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros países utilizam o sistema de 12 horas. Como funciona isso? Como nós sabemos, o relógio possui apenas 12 horas. Porém, o dia possui 24 horas. O X da questão aí é como que nós fazemos a organização desse período manhã e tarde dentro de um dia de 24 horas com um relógio de 12 horas. No Brasil, nosso relógio inicia à meia-noite 1, que seria o primeiro horário do dia, e vai 1, 2, 3 horas da manhã até meio-dia, e a partir do meio-dia nós iniciamos às 13 horas, 14 horas, 15 horas, certo? Que é o sistema 24 horas. Inglaterra e Estados Unidos não utilizam esse sistema, eles utilizam o sistema de 12 horas. Então o que acontece? Da mesma forma que nós, o dia inicia à meia-noite e 1, 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, porém quando chega meio-dia, o relógio deles inicia novamente do 1, que seria 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Eles fazem isso através do sistema AM, PM, que são antemeridium e pós-meridium, que significam antes do meio-dia e depois do meio-dia. Vamos começar com as horas simples. Então, por exemplo, 1h19, nós falamos 1:19. 2h43, nós falamos 2:43. 3h16, nós falamos 3:16. Nós não precisamos em inglês falar o E, tá? Nós não falamos, por exemplo, em inglês 1h26. Nós falamos 1h26. 1:26. Até aqui tudo bem, nada muito diferente do português. Agora a coisa começa a complicar. Hora cheia, nós falamos o'clock, que no português seria em ponto. Então, 3 horas em ponto seriam 3 o'clock, ok? Só que é muito importante lembrarmos que aqui no Brasil nós somos um pouco tolerantes a uns minutinhos a mais, uns minutinhos a menos. Então, por exemplo, se for 3:01, 3:02, 2:59, nós temos o hábito de falar que são 3 em ponto. Fora do Brasil, não. Estados Unidos, Inglaterra, principalmente Suíça. Se você estiver conversando com um suíço e você falar que 3:01 são 3 o'clock, ele vai lhe dar um tapa na cabeça, beleza? Então, 3 o'clock é 3 em ponto. A próxima complicação está na parte dos 30 minutos, ok? Quando nós falamos em português, nós costumamos falar 5:30, falamos 5:30. 4:30, 4:30. E no inglês é um pouquinho parecido, tá? Porque 30 minutos representa meia hora. Só que no inglês, além da questão de ser meia hora e não 30 minutos, nós temos que especificar a forma que estamos falando, tá? Antes de mais nada, para falarmos hora, precisamos falar it's. Então, sempre que falarmos um horário, nós vamos falar it's 1, it's 1:22, it's 1:14 e por aí vai. Então, 30 minutos seria meia hora. Só que nós precisamos dizer que foi meia hora que se passou daquela hora em que estamos. Então, 1:30 significa que se passou meia hora ou 30 minutos da 1 hora. Como vamos dizer isso em inglês? Vamos dizer it's 1:30. É metade passada da 1. Da mesma forma, trabalhamos com 15 minutos. 15 minutos representam um quarto de hora. Da mesma forma que falamos 1:30, ou seja, metade passado da 1, vamos fazer com 1h15. Então, um quarto passado da 1. It's 1:15. É um quarto passado da 1. Só que nós temos mais um momento em que representa-se um quarto de hora, que seria 1h45, que é um quarto para a próxima hora. Falta um quarto de hora para as 2. Então, neste caso, nós falamos it's 1:45. Falta um quarto ou é um quarto para as 2.
No caso de meio-dia e meia-noite, se chamam midday ou noon, da onde vem afternoon, da expressão good afternoon, que seria bom depois do meio-dia, né? Então, meio-dia é midday ou noon, e meia-noite é midnight. Então, nós não precisamos falar 12, né? It's 12 o'clock. São 12 em ponto. Nós falamos meio-dia e meia-noite. Então, vamos aqui dar alguns exemplos de horas, para a gente entender legal essa configuração de horas. Então, 1h23 da manhã vai ficar It's 1:23 a.m. 2h25 da tarde. It's 2:25 p.m. 1h15 da tarde. It's 1:15 p.m. 3h30 da manhã. It's 3:30 a.m. 5h45 da tarde. It's 5:45 p.m. É isso por hoje então, pessoal. Vocês entenderam agora como funciona o sistema de horário. É bem chatinho, bem complicadinho, né? Quando você vai ver o sistema deles, mas infelizmente é uma coisa que nós precisamos saber, porque quando você for perguntar ou responder sobre um horário, é dentro dessa configuração que vai funcionar, tá ok? Thank you very much, espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam, pessoal, se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo, beleza? Até logo e... Bye bye!